Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 4, Tu, ó Homem de Deus. Segunda-feira. Ler com oração, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, que diz: Tu, porém, ó Homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ser um homem de Deus. A mensagem desta semana tem por tema Tu, ó Homem de Deus. Veremos as qualidades de um homem de Deus, citando primeiramente algumas passagens que falam a respeito dos presbíteros e diáconos. Sobre isso, o apóstolo Paulo proferiu diversas orientações ao jovem Timóteo para que manifestasse não só uma boa saúde espiritual, como também física. Para que mantivesse não só uma boa saúde espiritual, como também física. Essencialmente, as sãs palavras e os ensinamentos saudáveis registrados em 1 Timóteo são para manifestarmos Deus na totalidade de nosso viver. Veremos também como a piedade traz o verdadeiro lucro, que é espiritual. Ao final, o Senhor trará um grande encorajamento, pois veremos que o próprio Deus se deposita em nós para que confiemos a Ele em nosso viver. Deus deseja ser manifestado em todo o nosso ser e em todos os aspectos de nosso viver. Lembro-me das palavras do irmão Dong, servo de Deus, e sempre dizia: a vida da igreja não é somente o viver de reuniões, mas inclui o ambiente familiar, as reuniões da igreja, o espaço profissional e o convívio social. Isso quer dizer que todos os aspectos de nossa vida estão incluídos no viver da igreja. Então, a igreja, como coluna e base da verdade, inclui a totalidade de nosso viver. No tocante ao tema central da presente semana, Tu, ó Homem de Deus, precisamos rever as qualificações dos presbíteros e diáconos e perguntar-nos quais lições aprendemos e como aplicá-las em nosso viver. Leiamos: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3:1. A expressão alguém aspira está ligada à aspiração ao episcopado. Para alguém se tornar um presbítero, é mais importante ter esse desejo do que possuir dons para tal. E por quê? Se o requisito principal para ser um presbítero ou diácono fosse dons, muitos estariam desqualificados, e a palavra não seria direcionada para quem almeja, mas para aqueles que possuem dons. Quando alguém aspira ao episcopado, o Senhor o capacita. Desejar ser presbítero e diácono está relacionado a crescer em vida. Esse é o princípio pelo qual irmãos varões se tornam diáconos e presbíteros, e irmãs se tornam diaconisas, sendo oportuno lembrar que a Bíblia não menciona a existência de presbíteras. Os atributos necessários para servir a igreja, seja como presbítero, diácono ou diaconisa, baseia-se na palavra do Senhor e em nosso viver dentro e fora de casa. É preciso verificar a atitude da pessoa para consigo, para com os de sua casa e para com os de fora, pois o que somos de dentro de casa determina o que seremos na casa de Deus. Portanto, devemos lembrar que é necessário conservar o mistério da fé com a consciência limpa. 1 Timóteo 3:9. Deus se revela em Cristo e Cristo se revela na igreja. Que maravilha! Se queremos servir a Deus, precisamos ter essa visão, recebendo-a com a consciência pura. Deus quer que o expressemos, mas é preciso saber que Cristo revela a Deus e a igreja revela a Cristo. O mistério de Deus é Cristo.
O mistério de Cristo é a Igreja, e o grande mistério é Cristo e a Igreja. Quem conserva o mistério da fé expressa o mistério da piedade, que nos é revelado no capítulo 3 de 1 Timóteo. Dessa porção bíblica, extraímos características que qualificam o homem de Deus, tais como governar bem a própria casa, cuidar da Igreja de Deus e possuir bom testemunho dos de fora. O apóstolo Paulo buscou aperfeiçoar Timóteo escrevendo-lhe: serás bom ministro de Cristo Jesus, 1 Timóteo 4:6. E, tu, porém, ó homem de Deus, capítulo 6, versículo 11. Ser um bom ministro de Cristo Jesus significa servir ao próximo com Cristo. Ele ministra Cristo às pessoas, dando-lhes suprimento e tudo mais que se refere à vida e à piedade. O bom ministro de Cristo é bem diferente daqueles que apresentam outros ensinamentos e pretendem se passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O capítulo 4 de 1 Timóteo mostra as características de um bom ministro de Cristo. Primeiro, alimentar-se com as palavras da fé e do bom ensinamento, versículo 6. Segundo, exercitar-se na piedade, versículo 7. Terceiro, labutar na palavra e nas coisas de Deus, versículo 10. Quarto, aplicar-se à leitura e ao ensino, versículo 13. Quinto, não ser negligente com o dom que há nele, versículo 14. Sexto, meditar na palavra e ser diligente, versículo 15. 7. Cuidar de si mesmo e do ensino que ministra a outros, versículo 16, parte A. 8. Continuar em todas essas práticas perseverando, versículo 16, parte B. 9. Guardar, praticar e viver todas essas características, salvando a si mesmo e também seus ouvintes, versículo 16, parte B. Um bom ministro de Cristo Jesus não se preocupa exclusivamente consigo mesmo, mas tem cuidado com os demais. Por consequência, atenta para todos esses pontos, cuidando de si próprio e dos outros. Podemos concluir que ser um bom ministro de Cristo Jesus está ligado à questão da obra. O homem de Deus é uma pessoa que participa da vida e natureza divinas. Ele mantém unidade com Deus, expressando-o em seu viver. Isso corresponde exatamente ao mistério da piedade, pois Deus nele é manifestado. Ser um homem de Deus está ligado à pessoa. Com base em todos esses pontos, devemos almejar crescer em vida e ser úteis nas mãos de Deus. Com o crescimento de vida, surgirá o desejo de servir ao Senhor e de ser usado por Ele. Não é uma questão de buscar uma posição para ser admirado, mas sim de servir. Querido leitor, à medida que crescemos em vida, amaremos mais a Deus e aos irmãos, cuidando mais deles. Não veremos os irmãos como um problema, pois seremos muito cuidadosos com eles, como um irmão mais velho que cuida dos demais. Que o Senhor nos dê tal crescimento. Amém. Pergunta de hoje: de acordo com 1 Timóteo 4, quais as principais características de um homem de Deus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.